Você pode comprar uma casa abandonada no Japão de graça. Será? Você já deve ter visto um vídeo ou um post no blog contando sobre as famosas Akiyas, as casas abandonadas no Japão. Será que é realmente fácil assim? Assim como vocês, eu já caí nessa, mas eu resolvi pesquisar a fundo e ler nas letrinhas miúdas por que essas casas estão abandonadas e como fazer para conseguir. Então, por que afinal essas casas estão abandonadas? Existem mais de 8 milhões de casas por todo o território japonês que estão abandonadas atualmente. E acredita-se que uma em cada 10 casas na região, grande região de Tóquio, estão abandonadas. Isso acontece principalmente nas áreas rurais do Japão, onde as cidades inteiras sofreram com um grande êxodo rural. Nessas regiões mais afastadas não existe muito trabalho especializado e as famílias acabam se mudando e abandonando suas casas. Um outro motivo é a baixíssima taxa de natalidade do Japão. As casas pertencem a idosos que não possuem mais descendentes para ficar com elas, morrem e a casa fica sem dono. Nesse caso, a casa vai para o governo e vai indo para o banco de Akiyas. E afinal, quem pode comprar essa casa? Basicamente, qualquer pessoa pode comprar essa casa, até mesmo nós estrangeiros. Não tem esse tipo de restrição. Porém, comprar um imóvel no Japão não te garante um visto de residente e você não vai poder comprar essa casa com um visto de turismo. Eu explico mais por quê mais pra frente, nos entrelinhas. E onde que essas casas ficam? Como eu disse, essas casas, geralmente ficam abandonadas em regiões mais rurais. E sim, tem casas nas regiões urbanas, porém são muito mais raras de adquirir e complicadas também. A grande maioria são em regiões rurais, em cidades que estão praticamente abandonadas. O governo começou a fazer esse banco de casas abandonadas como incentivo para repopular as cidades rurais, porque elas estão praticamente deixando de existir. Você já deve ter visto algum vídeo por aí de cidades inteiras fantasmas. E como que eu consigo uma casa dessa? Existem algumas formas de adquirir, como por exemplo, como citei, os bancos de casas abandonadas do governo. E também algum desses sites de compra e venda de casa e também sites que têm aluguéis de casa, você também encontra esses tipos de propriedade à venda. Ou, como já vi em alguns relatos e em alguns vídeos que também já me mandaram, pessoas compraram diretamente com o proprietário. Geralmente essa pessoa conhece alguém, que conhece alguém, que conhece alguém, se entra na comunidade local e conversa e alguém resolve doar a casa para essa pessoa, porque estava lá, sobrando. Mas você demanda muita social skill. E quanto que elas custam? Aí que tá o babado, porque elas nem sempre vão ser gratuitas. E quando são, existem muitos poréns nos contratos que ainda não são ditos por aí. Quase 100% das casas que estão abandonadas estão no estado deplorável de depreciação, e por isso mesmo que elas estão abandonadas. Muitas delas são antigas, e casas antigas no Japão são difíceis de manter porque depreciam muito rápido devido ao alto custo de manutenção. As casas precisam estar sempre atualizadas com leis de segurança, por causa dos desastres naturais. E manter elas dentro desse padrão sai caro, porque você tem que manter uma constante reforma. As casas que você encontra nas regiões urbanas, como Tóquio, têm outros tipos de dificuldade, porque Tóquio é um lugar que já não tem muito espaço mesmo. E muitas dessas casas você não pode reformar a parte externa e nem sequer demolir, por causa da localização delas. Elas ficam em lugares pequenos e apertados e você ficam coladinhas umas com outras casas e você acaba só podendo fazer um DIY de reforma interna, porque as máquinas de obras pesadas não podem entrar dentro da casa ou são proibidas. As casas que estão nos bancos do governo, elas têm contratos mais rígidos e algumas só aceitam pessoas como, por exemplo, com menos de 40 anos, casais ou só pessoas com filhos. Algumas vocês nem sequer compram, você aluga por um valor extremamente barato e daqui a 20 anos a casa é sua. Mas esse esquema muitas vezes não vale a pena, porque sai o preço de uma casa nova numa região urbana. O custo da casa também não inclui inúmeras dessas taxas de mudança, como mudança de nome, mudança de propriedade, taxa de registro da casa, taxa de registro do terreno. E sim, todas essas taxas são mini taxas que são separadas e acaba saindo muito caro. Algumas dessas casas também ficam em regiões de fazenda. Sendo assim, você é obrigado a se tornar um full-time fazendeiro e se registrar para ter uma casa dessa. Pois é, além do que os contratos de moradia também consistem em que você seja obrigado a morar permanentemente na casa. Por isso que você não pode morar com visto de turista. E você não pode locar ou transformar essa casa no Airbnb ou num negócio. Você é obrigado a morar nessa casa ou permanentemente ou por um longo período. Muitas vezes o governo possui subsídios de ajuda monetária para ajudar na reforma ou na limpeza da casa. Mas você é obrigado a usar o dinheiro para isso. Você não pode embolsar o dinheiro e fazer outra coisa com ele.
e o valor é muito alto. E dependendo do estado da casa, reformar sai muito mais caro do que comprar uma casa nova. Às vezes, está em contrato que você é obrigado a reformar essa casa se você for ficar com ela. Você não pode deixar ela abandonada de novo. Sabendo de tudo isso, você também compraria uma casa dessa? Porque eu desisti.